Amplamente conhecida como a Idade das Trevas, esse período histórico, na verdade, também foi marcado por grandes descobertas tecnológicas, avanços comerciais e um renascimento cultural, incluindo a criação das grandes universidades. Nesse vídeo, irei falar sobre o lado oculto da Idade Média. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A Idade das Trevas foi o termo adotado pelos humanistas do século XVII, onde generalizavam a civilização da Europa medieval como um tempo de ruína. Essa ideologia de obscuridade é resultado dos acontecimentos negativos ocorridos durante a Idade Média, como as guerras, epidemias, imposições da Igreja e desigualdades sociais. Apesar disso, a civilização medieval muito inventou e desenvolveu. Nesse vídeo, irei mostrar o lado oculto da Idade Média, ou seja, o lado menos conhecido desse período, que nesse caso pode ser considerado positivo. Dessa forma, irei desmistificar o termo pejorativo Idade das Trevas. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Durante a Idade Média, foram comuns as cruzadas, que se baseavam em movimentos militares de inspiração cristã em direção à Terra Santa. Com essas movimentações, também se seguiu o crescimento econômico e a expansão das cidades. Isso ocorreu pois as cruzadas são compostas por milhares de pessoas que vão peregrinando de cidade em cidade. Então, os membros das cruzadas gastavam enormes quantias de dinheiro em cada cidade, nascendo assim as feiras e gerando um grande crescimento econômico, que transformou essas cidades em importantes centros comerciais, com exemplos como Gênova, Veneza, Constantinopla, Paris, Londres, Hamburgo, Colônia, Reims, dentre outras. O desenvolvimento de rotas entre os diversos povos reduziu as distâncias, facilitando não só o comércio de bens físicos, como também a troca de ideias entre países e povos. O grande comércio e o demasiado aumento demográfico medieval foram o motor da expansão econômica monetária, fazendo da moeda algo cada vez mais necessário para efetuar pagamentos e trocas. A expansão do comércio e da indústria criou novas oportunidades de trabalho, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Com isso, surgiu um novo grupo social, os burgueses, habitantes dos burgos, dedicados essencialmente ao comércio. As cidades independentes, as comunas, começaram a planejar uma forma de governo próprio, surgindo prefeitos e magistrados, que se encarregavam de defender os interesses das cidades. A agricultura até o século X era pouco desenvolvida, devido aos instrumentos rudimentares e pela falta de técnicas. Contudo, isso mudou durante o século XI, quando ocorreram progressos agrícolas e demográficos, gerando a chamada Revolução Agrícola, movida principalmente pela enxada, foice e os novos moinhos movidos a água. Outra grande fonte de energia foi a criação da atrelagem, que pôs o animal como boi e cavalo a trabalharem nas lavouras. Além disso, no século XII, foi empregada a utilização do adubo, em geral, o esterco de vaca. No século XIII, foram criadas ferramentas de ferro para trabalhar na madeira, como por exemplo machados e serras. Foi durante essa época também que surgiu o poço artesiano, influenciando ativamente na agricultura familiar. Durante o período medieval, ainda ocorreram descobertas como a dos óculos, da prensa móvel e a invenção dos relógios mecânicos, que se espalharam nos ambientes urbanos e transformaram a noção de tempo daquelas sociedades. Uma proto-indústria têxtil surgiu também para fabricar os vestuários. No campo do lazer, diversas criações surgiram na época medieval, como o carnaval, as cartas de jogo, o tarô e o xadrez.
Os avanços tecnológicos de maior significância no campo pré-industrial foram a criação da pólvora e das armas de fogo, que revolucionaram as guerras, e o aparecimento do vidro como indústria, pois já era conhecido na antiguidade, mas não era trabalhado. Avanços importantes ocorreram com a criação dos instrumentos como a bússola e o astrolábio, que posteriormente tornariam possível a expansão marítimo-comercial europeia do início da Idade Moderna. Com todas essas evoluções tecnológicas e expansões urbanas, se deu início à ascensão do feudalismo a partir do ano 1000. Dessa forma, surgiu espaço para o renascimento medieval do século XII, que constituiu num conjunto de transformações culturais, políticas, sociais e econômicas ocorridas nos povos da Europa Ocidental. Nessa época, surgiram eventos de grande repercussão: a renovação da vida urbana, a restauração do comércio e, sobretudo, o renascimento cultural com uma forte matriz científica-filosófica que preparou o caminho para o renascimento italiano. Na arquitetura, surgiu o estilo gótico, que foi possibilitado pelos avanços nas técnicas de construção das catedrais. No fim do século XII, foram criadas as universidades, que eram compostas por mestres, doutores e alunos, formando um local de saberes, pesquisas, questionamentos, debates e estudos específicos. Essa instituição utilizou o trivium, a gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, música, geometria, matemática e astronomia, como estudo básico. As principais opções de faculdades oferecidas eram o direito, artes, teologia e medicina, nos níveis de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado. A universidade foi formada em 3 tipologias: as universidades espontâneas, que eram criadas por mestres e alunos, como, por exemplo, a Universidade de Paris, Bolonha e Oxford. As universidades nascidas por migrações, tais como a de Cambridge, em 1318, que nasceu por secessão da Oxford, e a de Orleans, que nasceu em 1306, pela de Paris. E, por fim, as universidades que eram criadas por soberanos, como a de Nápoles, criada por Frederico II, em 1224. Essa nova instituição, a universidade, promoveu uma verdadeira revolução intelectual, que fez a sociedade se desenvolver através do conhecimento, do raciocínio e das influências greco-árabes. Esse nascimento dos intelectuais firmou o florescimento de diversas obras culturais, tais como a literatura, arte e música. Na literatura, destacou-se as poesias em latim dos Goliardos, que demonstravam características revolucionárias em relação à sociedade medieval. No campo intelectual, as mudanças são também fruto do contato com o mundo oriental e árabe através das cruzadas e do movimento de reconquista da Península Ibérica. Naquela época, o mundo islâmico encontrava-se bastante avançado em termos intelectuais e científicos. Os autores árabes tinham mantido por muito tempo um contato regular com as obras clássicas gregas, como Aristóteles, por exemplo, tendo feito um trabalho de tradução que se tornaria valioso para os povos ocidentais, já que por meio deste voltaram a entrar em contato com suas raízes eruditas que estavam esquecidas. Foi durante essa época também que surgiram os algarismos árbicos e o número 0. Outro fator importante para o florescimento intelectual foi a atividade cultural das novas ordens mendicantes, especialmente os dominicanos e os franciscanos. Essas ordens eram dedicadas à convivência no mundo leigo e procuravam defender a fé cristã pelo uso da razão. A integração dessas ordens nas universidades medievais proporcionou uma infraestrutura necessária para a existência de comunidades científicas e gerou muitos frutos para o estudo da natureza, especialmente com a famosa escola franciscana de Oxford. A ciência começou a ser trabalhada e desenvolvida por intelectuais notáveis do escolasticismo, como Robert Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Eles geraram novas tendências para uma abordagem mais concreta e empírica da natureza, representando um prelúdio do pensamento moderno.
A população da Europa aumentou enormemente ao longo dos séculos XII e XIII, com cidades e vilas ficando cada vez maiores. Paris cresceu cerca de 10 vezes nesse período. Apesar de muitas pessoas terem a visão de que na Idade Média a vida era mais monótona ou simplesmente dedicada ao campo, nas cidades as pessoas tinham todo tipo de trabalho: comerciantes, carpinteiros, açougueiros, tecelões, arquitetos, pintores e até malabaristas. E mesmo no campo, não eram todos servos. Muitos camponeses eram homens livres e possuíam suas próprias terras, enquanto outros, que eram até certo ponto não livres, de fato, compravam e vendiam terras e bens, assim como os outros homens livres. Certamente, havia servos pobres e oprimidos, mas não era uma condição universal. Além disso, na Idade Média, incrivelmente, existia o voto. Não era o voto para um governo nacional representativo, mas um voto na política local. Na França, muitas cidades e aldeias eram administradas em nível local, como uma comuna, e diversas vezes haviam eleições anuais para cônsules e conselheiros, onde a maioria dos habitantes do sexo masculino podia votar. Muitas pessoas hoje têm a concepção de que todos na Idade Média acreditavam que a Terra era plana. Contudo, essa noção foi forjada no século XVIII. Medievalistas e historiadores concordam atualmente que essa seria uma concepção falsa e os poucos autores que combateram a esfericidade da Terra foram, na verdade, exceção, sendo geralmente ignorados ou tratados com pouca seriedade nos círculos intelectuais de sua época. Os principais escritos cosmológicos no início da Idade Média consideravam a Terra como esférica, seguindo o modelo geocêntrico de Ptolomeu, que havia suplantado qualquer dúvida acerca da esfericidade da Terra na mente de qualquer pessoa mais educada na Europa. Além disso, a brutalidade da Igreja muitas vezes é exagerada por alguns quando se trata da Idade Média. A caça às bruxas em larga escala e a resposta paranoica coletiva ao estereótipo da bruxa má não é um fenômeno medieval, mas sim um fenômeno moderno, encontrado principalmente nos séculos XVI e XVII. Houve alguns julgamentos de bruxas na Idade Média, mas estes se tornaram mais difundidos em terras de língua alemã no século XV. De forma geral, durante grande parte da Idade Média, a principal mensagem que os clérigos davam em relação à magia era de que era uma tolice que não funcionava. Hoje, pensamos em cavalaria simplesmente com homens abrindo portas e puxando cadeiras para mulheres, mas, na Idade Média, esse era um código estabelecido que todos os cavaleiros tinham que jurar. Esperava-se que um cavaleiro fosse corajoso e habilidoso na batalha, mas isso sempre foi enfatizado por sua necessidade de ser generoso com um oponente derrotado. O código ainda insistia que eles jurassem fidelidade ao Senhor, tratassem bem todas as mulheres e que sempre fossem à igreja e observassem as práticas religiosas. De fato, a Idade Média vai muito além de tempos de trevas. Foram diversos avanços e conquistas em vários setores da sociedade. Contudo, definir esses avanços como mais positivos que os retrocessos da época cabe a cada um que está assistindo o vídeo. Eu só te falei o lado oculto da Idade Média. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!